Aqui mais uma aula hoje, vamos estar falando de adoração, celebração. E a adoração a gente vai ver aqui, é um estilo. A adoração é como você vive. Então, quando você vem para cá, você vem para adorar, porque é o que você faz a sua vida inteira, né? Então, adorar para um cristão é fácil. É só você ser quem Deus criou você para ser. Vamos fechar os nossos olhos. Comece você a falar com o Senhor, para que Ele fale contigo, para que a presença dEle se manifeste aqui, tocando os nossos corações. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais essa manhã de ensino. Nós somos gratos porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam nessa manhã sobre a vida de cada um aqui. Nós Te pedimos, Senhor, conduza, Senhor, cada palavra, tudo que for ensinado aqui, tudo que for ser ministrado, que os nossos corações estejam receptivos para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos coloca de pé. Espírito Santo, nós Te pedimos, Senhor, esteja abrindo o nosso entendimento para entender as verdades eternas que vão ser ensinadas aqui. Conduza cada momento, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar. E hoje nós temos professor especial, um adorador, que é o Léo Paixão. Você vê, um cara apaixonado até no nome. E estenda a mão aqui para a gente estar abençoando o Léo. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem levantado pessoas, o Senhor tem tocado o coração de pessoas, Senhor, para estar servindo a Ti por meio do louvor, por meio da adoração, por meio do ensino. E nesse momento nós queremos abençoar o Léo, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo cada palavra, cada pensamento, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que Ele seja cheio do Teu Espírito, Pai, e que todos nós possamos ser conduzidos neste momento para glorificar o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Amém? Estamos acordados? Estamos despertos. O privilégio de estar na casa do Senhor logo cedo no domingo. Na verdade, o privilégio essa semana começou na quinta-feira, né? Com o GC. Sexta-feira estivemos em Planaltina. Sábado estivemos com outros irmãos daqui. Então, estamos em igreja quase a semana inteira. Deus é bom. Meus irmãos, estamos estudando as disciplinas espirituais. Amém? Já tivemos algumas aulas, falamos sobre oração, falamos sobre meditação, estudo da palavra, falamos sobre jejum. Disciplinas espirituais é a vida do cristão. Não tem como fugir disso. Assim como um bom advogado estuda muito, né? Assim como um atleta tem que treinar todo dia, nós também temos que fazer o nosso treino diário. As disciplinas espirituais são para isso. Né? Eu acredito que uma grande vitória do progressismo foi transformar essa palavra disciplina em algo negativo. Disciplina, né? É como se fosse um chicote. Na verdade, disciplina é aprender. Disciplina é aprendizado. E se a gente não aprende, a gente atrofia. Então, tenha a disciplina como algo muito positivo na nossa vida, na sua vida de cristão, porque é assim que Deus quer. Né? A palavra de Deus diz que ou nós somos escravos da disciplina ou somos escravos da indisciplina. Não tem meio termo. Ninguém está livre. Ou a gente é servo da disciplina e ama a disciplina, ou a gente é escravo da indisciplina, da incontinência. Amém? Qual o lado que você escolhe? Queria lembrar aqui vocês algumas passagens dessa jornada que estamos fazendo. Teve uma live na primeira aula, que a nossa irmã querida Evanuse, ela falou o seguinte, perguntaram, disciplina é igual hábito? Aí ela falou, não, o hábito leva a disciplina, né? A gente não vive de hábito aqui, a gente está praticando disciplina, mas para chegar na disciplina a gente precisa criar um hábito. Mas o nosso fim não é o hábito. Até porque a pastora Nath disse no outro dia que a disciplina vai muito além de hábito. Disciplina é experimentar o poder transformador do Espírito Santo. É ser transformado por esse poder. Esse é o resultado da disciplina espiritual, é o fim dela. O pastor Hudson disse numa live que a gente não deve se comparar com ninguém. Então, caramba, eu queria ser como ele, eu queria orar como tal pastor, eu queria ser um mestre como o pastor Tiago.
Não se compare, você tem sua jornada com o Senhor. E Ele vai te encaminhar na disciplina para que você seja tão efetivo como qualquer cristão, dentro do seu relacionamento com Deus, dentro do meu relacionamento com Deus. A disciplina é individual, o nível de cobrança, a área de cobrança é individual. Quem nos conduz é o Espírito. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre adoração. Um tema muito legal, eu amo esse tema. Eu vivo esse tema. Eu adoro ao Senhor todo dia, principalmente com música, adoro música. Tem uma caixa de som JBL desse tamanho lá no quarto lá da bagunça, que eu ligo todo fim de semana para ouvir louvores ao Senhor. Então eu trouxe aqui algumas citações de pessoas que também são importantes. Eu citei aqui o pastor Ruth, a irmã Evanúzia, a pastora Nath, o Tiagão. Mas essas pessoas aqui também têm sua relevância, sabia? Ali, Gerald Van falou o seguinte, ó: a adoração não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã. Então a gente precisa logo quebrar um paradigma aqui, que quando a gente fala de adoração, vem logo à mente o culto, né? Culto, a igreja louvando, adorando, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração ela tem que permear a nossa vida. A adoração começa com uma expectativa santa e termina com uma obediência santa. Adorar é mudar. Richard Foster, o autor do livro que nós estamos estudando, Celebração da Disciplina. Se a gente está adorando e não estamos mudando, a gente tem que rever a nossa adoração, porque a adoração nos leva à obediência, né? Jesus disse que quem me ama não é o que fala que me ama, levanta as mãos e sai lágrimas e diz: eu te amo, Senhor. Jesus disse que quem me ama é quem me obedece, né? Então, quando a gente começa a obedecer, a gente começa a mudar. Asaf Borba disse: adorar é quando a fé se torna em amor. A gente tem fé, mas quando essa fé se torna o amor da nossa vida, a gente está adorando. A gente vai seguir um sumário aqui. Eu pretendo que essa aula seja teoricamente curta, porque não tem jeito de ficar falando muito tempo de adorar. A gente precisa adorar, a gente precisa praticar. Então, no final da aula, a gente vai fazer uma praticazinha, mas eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte fala de alguns aspectos sobre a adoração. A gente precisa se situar, né, no que é a adoração. A segunda parte, a gente vai tratar da disciplina da adoração. O que é essa disciplina? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? São milhares de pontos e dicas, estratégias, mas a gente adora adorando. A gente vai aprendendo no caminho da adoração. Amém? Todos comigo aqui? Então, para falar sobre aspectos de adoração, eu, ao invés de só listar tópicos, o que é adoração? Quando a gente adora? Como? Eu quero fazer vocês meditarem nessa pergunta. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Uma pessoa que não é convertida a Jesus pode adorar a Deus? Ela consegue adorar a Deus? O que você acha? É uma pergunta fácil de responder? Né? A palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então será que todo mundo, até o não convertido, pode adorar? A Bíblia diz: todo ser que respira louve. É uma ordem. Mas não diz que todo ser que respira louva ao Senhor. É uma ordem, louve. E todo ser da natureza que respira louva ao Senhor diariamente. Antes de vir para cá, ouvir as cigarras, os passarinhos cantando, a natureza se manifestando. Em algum lugar do mundo já tem gente adorando ao Senhor, em casa ou na igreja. Mas vamos meditar sobre isso? Será que aquela pessoa que ouve muito louvor, da Cassiane lá, do Morada, aquele teu vizinho que não é cristão, mas adora um louvor, será que ele está adorando? Mesmo que ele esteja com a mão levantada e as lágrimas saindo, será que ele está adorando? Vamos responder essa pergunta e falar sobre adoração ao mesmo tempo, tá bom? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar lá o método de Sócrates. Vamos fazer mais perguntas. Vamos responder uma pergunta com outras perguntas. Então, o que é adoração? A quem adoramos? Por que adoramos? Qual o lugar da adoração? Quando devemos adorar? Todo ser humano é um adorador? Essa pergunta é boa, né? A gente vai chegar ao final e vai responder.
Então, tem algum carismático aqui? Levanta a mão, por favor. Carismáticos, vamos lá. Já tivemos essa aula chamada Vida de Louvor, e a professora veio aqui e trouxe esses termos para nós, sobre adoração, né? O que é adoração? Adoração, no hebraico, no Antigo Testamento, era baseada numa palavra, ela é repetida mais de 170 vezes no Antigo Testamento. É shahá. Essa palavra significa se prostrar, estar prostrado, diante de uma autoridade. Aquela imagem do lado ali, à direita do nome, ela mostra mais ou menos o que é shahá. É se prostrar, rosto para baixo. Né? A gente não é nem digno nem de olhar a autoridade. É um nível de submissão tal que você chega a encostar no chão. O rosto chega a encostar no chão. Shahá. No Novo Testamento, a gente vai para o grego, a gente encontra aquela palavra ali, proskunel ou prosknel. Ela é repetida em torno de 60, 70 vezes no Novo Testamento. E ela tem um significado um pouco mais profundo. Né? No Antigo Testamento, shahá era se prostrar diante. Quando a gente trata de proskúnel, a gente já leva a ideia de beijar. Para beijar, tem que estar perto. Então, proskúnel é você chegar a se curvar e você chegar a conseguir beijar a mão da autoridade. Beijar a mão da autoridade. Rosto curvado, beijar a mão da autoridade. Quem conhece essa capa desse álbum aí? Alguém conhece? É um pouquinho, a gente está revelando a idade aí, hein? É um pouquinho mais antigo. Coração da Noiva. Quem lembra dessa época aí? Levanta a mão. Então, esse CD, eram 3 CDs, né? Quem lembra? Um CD triplo, que tinha 12 músicas. Não em cada CD, mas 12 músicas no total. Tinha um CD que eram 2 músicas só. Lembra? Uma tinha meia hora, a outra tinha 40 minutos. Gente, como eu adorei o Senhor com aquele álbum ali, com aquelas músicas. Na verdade, a minha conversão real, nasci na igreja, mas a minha conversão real, quando eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu não tenho plano B. Eu estou contigo e daqui para frente eu não tenho plano B. Eu vou colocar tudo que eu tenho nesse caminho. Foi através de músicas como aquelas ali. Ali está retratando Lucas 7. A mulher pecadora, né, que se curva aos pés do Senhor Jesus. Ali é um nível de submissão, de reconhecimento, de adoração tal, que ela se curva atrás dele. E ela vem rastejando, e ela chega aos pés dele. Ali ela começa a chorar, lavar os pés dele com as lágrimas, derramar um unguento, um perfume sobre o pé dele. E ela usa os cabelos para enxugar as lágrimas. O que é o cabelo da mulher naquela época? Era a honra da mulher, era a cobertura da mulher, o diferencial da mulher. Então, o nível de proskúnel na Bíblia, igual aquele ali, eu não conheço. E eu acho muito difícil eu alcançar esse nível. É muito bonito. Então, proskúnel é chegar e beijar. Ela não beijou as mãos dela, beijou os pés. Isso é adoração livre, espontânea, sem formato, sem se importar com quem está perto. Ela foi lá e fez, reconhecendo o Senhor. Então, a primeira citação sobre adoração na Bíblia está em Gênesis 22, 5. Tá? E é interessante, porque a primeira vez que a palavra shahá, prostrar, adorar, aparece, é quando Abraão diz para os seus servos. Abraão está com Isaac do lado, Isaac com a lenha no ombro, assim. E aí Abraão fala para o servo dele, fiquem aqui com o jumento, que eu e o moço vamos subir ao monte para adorar e retornaremos. O que a gente viu depois? No alto, eles adorando o Senhor. Eu te adoro, Senhor. Com lágrimas nos olhos, agradecendo por todo o bem que Yahvé tinha feito a Abraão. Foi isso? Meus irmãos, na primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, a gente vê um homem indo cumprir a exigência que Deus tinha feito, a exigência mais difícil que Deus tinha feito para ele. Imagina o que vai na cabeça de Abraão quando ele fala, vou ali adorar. Ele estava indo matar o filho dele. Então, a adoração é muito mais, muito acima de louvor e música.
e celebração e danças. A adoração é muito mais do que isso. A adoração, na primeira vez que apareceu na Bíblia, envolve obediência. Abraão, mata o teu filho, me entrega. Ele, vou adorar o Senhor. E foi e adorou. Quem acha que Jesus queria subir na cruz? Jesus veio sabendo o que ia fazer, mas será que ele queria? Tem no The Chosen, né, tem uma passagem lá, uma parte que João Batista fala para Jesus, né? Você está pronto para subir na cruz, para fazer aquilo? A resposta de Jesus foi: eu estou sempre pronto para obedecer. Não importa a vontade nossa. Obedecer é adorar. Amém? Então eu queria fazer uma pergunta a vocês. Projeta, por favor, ali do lado. Eu queria que vocês... Tem 6 imagens ali. Quais imagens a gente pode dizer que está tendo adoração ali? Imagina aí, tem 6 imagens. Quais imagens? A mãe ajudando a criança a fazer o dever, trabalho ali na cesta, uma mulher dormindo. Será que adoramos dormindo? E aí? Todas? A Bia falou todas. Quem concorda que é todas, levanta a mão. Todas? Tá. Quem concorda que a adoração está na 2, na 3 e na 4, levanta a mão. 2, 3 e 4. Tá. Então, meus irmãos, é o seguinte: a adoração é muito mais do que 2, 3 e 4. A gente adora em todos os momentos da nossa vida. Adorar não é um ato. Quebra isso hoje. Adorar não é um ato. Não é uma reunião de cristãos. Não é eu no quarto com as mãos levantadas, com o joelho dobrado. Até porque eu posso estar fazendo tudo isso e não estar adorando. Né? Aqui na igreja a gente vê 600 pessoas aqui com as mãos levantadas. Será que todos os 600 estão adorando? Mesmo com as mãos levantadas? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. A Bíblia diz que ele penetra até as profundezas de Deus. Então, ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Ele olha assim, ó, a multidão, e ele fala: esse é meu, esse está adorando. Apesar de ter muita gente adorando aqui. Muita gente com as mãos levantadas. Só o Senhor sabe o coração. Adorar não é um ato. Adorar é permear todas as nossas atividades com a presença do Senhor. Então, a adoração é um estilo de vida. A gente adora em todos os momentos. Até dormindo? Sim, Salmos fala. Lá no livro de Salmos, acho que 146. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei isso aqui. Fala que até a gente no nosso leito, a gente está adorando ao Senhor. A Bíblia fala que os justos regozijam-se no leito. Isso pode trazer a conotação de sono ou do leito de dor. A gente adora também no leito de dor. Quer dizer que a gente vai estar lá sorrindo e cantando? Não. Mas o nosso coração está prostrado diante dele em qualquer situação. Adorar é no trabalho, é dormindo, é na igreja. É quando a gente deixa, inclusive, de fazer o nosso devocional, porque o nosso filho precisa da gente para fazer o dever de matemática. Deus olha o nosso coração. E eu falo: Senhor, me dá uma licença, eu preciso ajudar o meu filho. O Senhor está comigo? O Espírito Santo: já estou lá te esperando. Isso aí é impressionante. Quando você vive dessa forma, você tira o peso. O piano não é para estar nas nossas costas. Tudo que a gente faz tem que ser adoração. É só isso que a gente tem que fazer. Obedecer o Espírito. Vai lá, já estou te esperando lá. Amém? Então vamos lá, vamos responder as perguntas, né? Para descobrir se o não convertido ele consegue, ele pode adorar o Senhor. A quem adoramos? Então, lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, está o famoso Shema Israel. Ouça Israel, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Né? Então, ali no Novo Testamento, Jesus disse a Satanás: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, quem a gente adora? A gente adora o Deus que a gente chama de Yahvé, o Jeová, mas cujo nome é impronunciável. Eu coloquei ali do lado o tetragrama de letras hebraicas que se propõe a nomear o Senhor, o nosso Deus, mas não consegue.
porque a gente não sabe, não consegue pronunciar o nome dele. É esse Deus que adoramos, cujo os judeus chamam de Hashem, o nome. Ele fala, eu adoro o nome, porque eu não sei pronunciar o nome dele. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que criou todas as coisas, o eterno. Não é Alá, Tupã, qualquer Deus, Obá. Não são desses que estamos falando. Nós estamos falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tenha isso em mente, porque há sofistas por aí dizendo que Deus se manifesta de diversas formas, em cada religião tem Deus lá. Não, é o Deus Criador, o único Deus, o Deus do povo de Israel. Amém? Então, ali, até o diabo ensina a gente a adorar, né? O diabo ensina a gente, sim, ele ensina. Ele propõe para Jesus assim, eu te darei todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Ele veio de lá. Lá no céu tem adoração, não vou falar 24 horas por dia, porque lá não tem cronos. Lá é um tempo que não tem medida. É adoração eterna, na eternidade. Então ele veio de lá, ele sabe como é a adoração. Então ele ensina a gente, se prostra, porque ao Senhor, o nosso Deus, a gente adora prostrado. Prostrado aqui fisicamente? Não, com o nosso coração prostrado, obediente o tempo todo. Então por quê, né? Por que adoramos a Deus? Meus irmãos, eu listei ali alguns motivos, mas você pode encontrar motivos todo dia para adorar o Senhor. Se você quiser, você pode encontrar. Tem dia que eu pego meu caderno e escrevo lá 5 motivos para agradecer. Escrevo lá, agradeço por isso, isso, isso. E procuro não repetir. Todo dia temos motivos para adorar. Nós adoramos porque conhecemos e amamos a Deus. É impossível adorar quem não se conhece. A gente pode reconhecer alguém que a gente conheceu primeiro. Então, Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Por quê? Porque eu sei que Ele me salvou. Eu sei que Ele é Salvador. Nós adoramos porque somos gratos. Quanta coisa Ele tem nos dado. Quantas bênçãos. Tem um hino que fala, né? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Todo dia tem bênçãos. É só você abrir os olhos. A gente anda com a nossa vista embotada, com uma cortina na frente, a gente não consegue ver o bem que o Senhor faz. Abre os olhos. Nós adoramos por obediência. Em João 14, 21, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Você pode falar que adora o Senhor de cabeça para baixo, pregado numa cruz, você pode pular do alto de um prédio e falar, eu vou pular porque eu amo o Senhor. Não, só obedeça. Você vai estar adorando, você vai estar demonstrando que ama o Senhor. Nós adoramos porque temos o Espírito Santo e a palavra. Lá em João 4, 23 fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só, a gente já começa a raciocinar. Para adorar o Senhor e ser um verdadeiro adorador, eu preciso adorar em espírito e em... O meu espírito tem que estar com o Espírito Santo. E eu preciso conhecer a verdade. Não trouxe minha Bíblia. Mas a verdade, a palavra, que está na sua mão aí. Adoramos porque Ele é digno. Olha em volta, Ele criou tudo. E Ele sustenta todas as coisas. Por que o mar não invade lá a enseada do Flamengo, de Copacabana, que já avançou sobre o mar ali tremendamente? Por que o mar não toma de volta o espaço dele? Porque o Senhor tem sustentado. Porque se fosse pela lei natural, aquela água já teria tomado seu lugar. A gente vê, às vezes, alguns juízos de Deus, um tsunami, alguma coisa, mas Ele sustenta a natureza para que a gente possa viver, e viver bem. Imagina se você acordar de manhã e o sol não nascer, o planeta parar e o sol não nascer. O que vai acontecer? Eu acho que em pouco tempo a gente vai morrer. E vai acabar, a natureza para. Adoramos porque nascemos para isso, né? Quem consegue recitar para mim a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Quem consegue, Gabriel, por favor, recitar para mim? Qual a pergunta? Qual o fim principal do homem? Qual a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Por que eu nasci? Para glorificar a Deus e gozar da sua presença. Não é só ficar prostrado e obedecer em tudo. É gozar, é se alegrar nessa submissão. Essa é a nossa missão de vida. Qual o lugar da adoração?
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, qual o lugar da adoração? É esse templo aqui, que a gente chama de templo? Na igreja que eu era lá no Paraná, o pastor, ele evitava o quanto podia chamar a igreja de templo. Ele chamava de lugar da igreja, lugar de reunião da igreja. O local da igreja, que a igreja somos nós, né? Quando nós saímos daqui, isso aqui vira um prédio inanimado. Quando a igreja se reúne, é a adoração coletiva, é o corpo de Cristo. Então, aonde a gente adora? A gente adora no nosso corpo, na nossa vida. O lugar de adoração é a nossa vida, o nosso corpo. Alguém uma vez falou que em qualquer lugar do planeta Terra, você vai estar tão próximo do céu como em qualquer outro. Por quê? Você está à mesma distância do céu em qualquer lugar. Porque você é o templo, eu sou o templo. Eu sou a casa de Deus. Agora tem um probleminha aqui com esse templo, que é o seguinte, ele é um templo complexo. Não é só um salão. Ele é um templo que é 3, e a gente não sabe, às vezes, muito bem o limite entre um e outro. A gente, às vezes, se perde, né? Tentando atender, tentando manter essa casa aí arrumada. O corpo, ele pede periodicamente para a gente. Ó, preciso me alimentar. Você vai lá, alimenta ele, ele te dá um tempo. Preciso dormir. Você dá sono para ele, você ganhou mais um tempinho. Daqui a pouco ele está de novo. Quero me alimentar. Quero ir no banheiro. Quero dormir. Só que ele te dá interlúdios de folga, né? Você tem ali interlúdio de saciedade. O espírito, ele não pede. Se você não alimentar, ele vai se encolhendo. Ele vai definhando. E você não percebe. Quando você percebe, você está morto espiritual. Você não ouve mais a voz do Espírito. O Espírito não parou de falar, ele continua falando, mas você já não ouve. Porque teu espírito está em inanição. A alma é que é o problema. Que a alma ela quer o tempo todo. Ela pede o tempo todo. Todo o tempo ela quer. Eu dei para ela 2 horas de streaming, de série, ela quer mais 2. Ela quer mais 2. E daqui a pouco você está 6 horas assistindo uma série. Você está maratonando série. E daqui a pouquinho ela vai querer de novo. E daqui a pouquinho ela vai querer outra coisa. Ela vai querer sexo, ela vai querer carinho, ela vai querer projeção, ela vai querer atenção, mas ela está sempre querendo alguma coisa. Então, o nosso desafio é manter essa casa arrumada, para que o Espírito Santo se sinta bem ali, e a gente possa adorar em espírito e em verdade. Ali em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem a responsabilidade de manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível ao Senhor? Somos nós, para o Senhor. Nós devemos fazer isso para o Senhor. Isso é adorar. Watchman Nee, o autor daquele famoso livro Autoridade Espiritual, ele escreveu num livro chamado A Vida Cristã Normal. Ele escreveu o seguinte: há algo no homem hoje que não é o fato de ele ter e exercitar uma alma, mas o fato de ele viver pela alma. Sabe quando ele escreveu isso aí? Acho que foi a década de 40, ou até antes. Será que é atual isso aí? Pessoas querendo viver pela alma, querendo satisfazer a alma o tempo todo, querendo carinho, atenção. Meus irmãos, um dia eu ouvi que carência a gente não supre, carência a gente cura. Porque a carência é impossível de suprir. Você vai suprir ela temporariamente. Você precisa curar essa carência. Então, olha para dentro. Vê se você tem vivido por uma carência. E essa carência pode se projetar numa pessoa, num objeto, numa atividade, no trabalho. Se você está procurando suprir essa carência aí, você não vai conseguir. Então, você tem que procurar a cura para ela. Tá bom? Quando devemos adorar? Estamos terminando as perguntas. Mas a hora vem e é agora. Não preciso nem terminar. É agora. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Hebreus 13:15.
Michael Coleman falou o seguinte: a única coisa que fazemos na terra e continuaremos a fazer no céu é adorar. O evangelismo vai encerrar, né? A EBD vai acabar, porque não vai precisar mais ensinar nada, a gente vai aprender direto dele. A gente vai, Deus, e mergulhar dentro dele e voltar cheio de conhecimento na eternidade. Quem acha que vai para a eternidade e vai ficar numa nuvem branca com as mãos assim, ó, é o descanso eterno. Meu irmão, é atividade. A nossa mente vai funcionar 1 milhão de vezes mais rápido. A gente vai absorver conhecimento muito mais rápido. A gente vai ter força para fazer coisas que a gente nem imagina. A eternidade, pelo menos eu imagino assim. Não sei se eu estou viajando. Será que é deitar numa nuvem branca e cruzar os braços assim? Eu não quero isso, não. Prefiro continuar aqui, aprendendo de Deus. Então, quando é a hora de adorar? Aí vamos responder? Quando é? Agora. Aí chega uma última pergunta. Todo ser humano é um adorador? João 4,23 fala que a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores. Se a Bíblia cita verdadeiros adoradores, é porque existem os? Vamos lá, gente. Os falsos adoradores. Mas a verdade é que todos somos adoradores. Todo ser humano nasce com dentro de si uma vontade, um anseio por adorar. Para onde a gente vai direcionar esse anseio é que é a questão. Porque se a gente coloca esse anseio na direção de Deus, a gente é um verdadeiro adorador. Mas se a gente não faz isso, somos falsos adoradores. Eu acho que a gente já respondeu aquela pergunta lá do começo. Um verdadeiro adorador, todo ser humano é? Não. Todo ser humano é um verdadeiro adorador em potencial. Tá? Ele pode se tornar um verdadeiro adorador. Mas enquanto ele não encontra Cristo, ele é um falso adorador. Ele acha que está fazendo, mas ele não sabe nem o que está fazendo. Você quer uma prova aqui, ó? Olha só. Uma pessoa não convertida pode adorar a Deus? A gente pensa sobre isso. Eu acho que sim. Eu morei em Manaus. Tem alguém de Manaus aqui? Jordana está aí? Não. Manaus. Quando eu morei lá, eu morei 3 anos. Eu percebi que quase todo mundo ouve louvor. Você anda pela rua, as casas, no fim de semana, né? Está sempre tocando louvor. E às vezes você conhece as pessoas, sabe que elas não são cristãos, são evangélicos, mas eles ouvem. Não sei se é assim ainda, eu morei lá há muito tempo, né? 2008 a 2010. Ainda é assim lá? Todo mundo ouve louvor, cara. Todo mundo. Mas eles estão adorando? Vamos responder. Ele não pode adorar a Deus. Por que eu afirmo isso? Porque ele não sabe o que é adoração. Ele acha que adorar é elogiar, é louvar. Louvar também é adorar. Mas a adoração é permear todas as nossas atividades com o coração prostrado ao Senhor, o tempo todo. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, eu me prostro ao Senhor. Isso é adorar. Ele não sabe o que é adoração, ele não conhece o Senhor. Como ele vai conhecer o Senhor? João 14 nos declara que Jesus é o caminho. Ele já aceitou Jesus? Então ele ainda não se tornou um adorador. Ele não recebeu o Espírito Santo e nem conhece as Escrituras. E a Bíblia fala em João 4,23 que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito Santo, Escrituras. Esse é o caminho da adoração. Ele não sabe onde é o lugar da adoração. Ele acha que é a igreja. O lugar da adoração é aonde? Dentro de mim. E ele não sabe quando adorar, porque ele acha que vou aqui falar com o Papai do Céu. E ele bota um louvor, ele quer falar com Deus. Quando a gente adora? Agora, sempre, em todo o tempo. Amém? Vamos para a segunda parte. Vamos praticar a disciplina da adoração. O livro do Richard Fox, que a gente está estudando, fala sobre disciplina da adoração. Aí já não é mais o que é adoração, é como a gente deve adorar. Ou seja, coisas que vão nos ajudar a adorar. Então, primeira dica, eu só separei 10, mas são inúmeras. Você pode encontrar diariamente dicas de como praticar a disciplina da adoração. Então, só segue a atividade humana. A gente falou sobre a disciplina da solitude. A pastora Nath falou aqui sobre a disciplina da solitude. Solitude não é solidão. Certo? Quem estava aqui na aula entendeu isso.
A solitude é fazer um silêncio interno e fazer perguntas ao Senhor, conversar com o Senhor no coração. Para isso tem que ter um lugar específico, muito além de um lugar geográfico, um lugar dentro de si, para você praticar a solitude, um lugar seguro. Você tem que fazer contemplação. Se você não sossegar a atividade, não parar a atividade, ir para um lugar reservado, um local que só esteja você, para você contemplar a natureza, contemplar as obras do Senhor, você não vai sossegar. Você tem que sossegar o seu interior. Isso é difícil, porque hoje a gente tem tanta atividade, né, para fazer, e é difícil parar, mas é necessário. Olha aqui, ó, Asaf Borba falou o seguinte: é difícil ver Jesus quando se está com pressa. Jesus não faz encontro às pressas. Jesus, ele quer o teu tempo, ele quer o teu momento com ele, um momento de solitude, um momento de contemplação, um momento de adoração, só entre você. E pode ser num quarto fechado. Quando eu vim aqui para Brasília, eu saí do Paraná, e lá na casa que eu morava tinha uma janela que dava para o horizonte, sem prédio, sem casas na frente, dava para ver lá ao fundo os pássaros passando. Eu amava tanto aquele momento, era às 18h30, todo dia eu fazia. Eu falei: Senhor, quando eu for para Brasília, me dá uma janela como essa. E Deus me ouviu. Eu moro no 3º andar, e a janela do quarto que eu faço meus momentos, não tem nada na frente, não tem prédio, não tem nada. Tem um prédio, mas ele é tão baixo que dá para ver o horizonte lá na frente. Então Deus me ouviu. John Bunyan é o autor daquele livro A Jornada do Peregrino, que a gente conhece como O Peregrino, né? Ele falou o seguinte: quem foge de Deus de manhã, dificilmente encontrará durante o dia. Então você tem que procurar o Senhor de manhã cedo. Quantas vezes eu e você já ouvimos isso daqui do púlpito? Procure o Senhor de manhã cedo, tire 15 minutos, tire meia hora, o quanto for possível, mas não deixe de falar com o Senhor de manhã, senão vai ficar difícil você encontrá-lo durante o dia. Então aqui, a segunda dica, né? Melhor é a consciência da presença de Deus. Eu botei um reloginho ali do lado, um cronômetro, que é o seguinte: Deus está. Deus não saiu de perto, Deus está. Então, o que a gente precisa melhorar é a nossa consciência de que Ele está. Ai, Deus está tão longe. Deus não está longe, Deus está perto. Agora, eu que preciso melhorar a minha consciência, de entender que Ele está perto. Então, eu fui de uma igreja que ela ensinou a gente, quando está chegando na fé, novos convertidos, coloca o relógio para despertar de hora em hora, o dia todo, no seu trabalho. Coloca lá de hora em hora. Quando o relógio tocar, você não para o que está fazendo. Está trabalhando, na sua mente você fala uma frase para o Senhor: Senhor, estou aqui digitando esse documento, mas eu sei que o Senhor está comigo aqui. Aí o relógio despertou, estou almoçando. Senhor, estou me alimentando aqui para ter um corpo forte, para a honra e glória do Teu nome. Aí você está indo dormir, tocou lá. Senhor, estou indo dormir para descansar o meu corpo, para Te adorar melhor. Isso vai melhorar a consciência da presença de Deus, porque Ele está sempre perto, Ele não está longe. Aprenda a adorar adorando. Tá? Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que você fizer, faça para a glória do Senhor. Não faça para homens, faça como para o Senhor. Isso é transformador, isso é libertador. A gente vai parar de reclamar do nosso chefe, do nosso trabalho, do nosso vizinho, porque eu entendo que eu preciso aprender a adorar. E eu faço isso, às vezes é nos momentos mais difíceis. É quando eu não quero, é quando eu vou adorar. Aprenda a adorar adorando. Não copie de ninguém. Não se preocupe com formas. Quem vai te ensinar a adorar é o Espírito Santo. Eu preciso fazer assim para adorar o Senhor. Não. Sentado, em pé, de joelhos. Quando a gente está junto aqui, às vezes dá vontade de me jogar no chão ali. Eu não faço porque eu tenho vergonha, mas dá vontade. Porque o Espírito Santo ele começa a me empurrar para baixo, assim, ó. E aí eu ajoelho, mas ainda não é suficiente. Ele começa a me forçar para baixo. E é um prazer tão grande quando ele faz isso. É uma alegria tão grande. Olha aqui, gente. Viva diversas experiências de adoração. Olha aqui, ó. Salmo 92, 1 e 2 fala o seguinte: bom é render graça ao Senhor, cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Vocês acreditam que eu aprendi esse salmo antes de ler?
eu comecei a orar de manhã, eu tenho o hábito de orar no nascer do sol e no pôr do sol. Não consigo todo dia, sou bastante falho nisso, mas o meu coração, ele está ali, em melhorar aquela atividade. Para todo dia de manhã, ao nascer do sol, por volta de 5h30 da manhã, e por volta de 18h30, parar tudo e me trancar no quarto e adorar o Senhor. Quando eu li esse salmo, eu chorei. Por quê? Ao longo do tempo, quando eu fazia isso, de estar de manhã e à tarde, Deus me revelou que no nascer do sol, Ele revela a misericórdia dEle, porque eu acordei mais um dia. Eu podia não ter acordado. E ao pôr do sol, Ele revela a sua fidelidade. Por quê? Porque mais um dia eu trabalhei, conquistei o meu alimento, minha provisão, meu filho está em casa, está tudo bem. Minha esposa está ao meu lado, está tudo bem. Então, esse salmo foi verdade na minha vida antes de eu ler. De manhã, quando eu oro e o sol está nascendo, eu falo, Senhor, obrigado por tua misericórdia. E ao fim da tarde eu falo, Senhor, obrigado por tua fidelidade. Aqui, ó. Quando Deus descia ao Éden, né, e Ele falava com Adão, qual era o horário? Alguém sabe? Quando Deus descia para Adão prestar as contas para Ele, era que horário? Na viração do dia. E o judeu, ele entende que o dia termina, né, quando o sol se põe. E quando o sol está nascendo, é o começo, a madrugada é o início do dia, o final é quando o sol se põe. Então, Deus tem um mistério com o pôr do sol. A pastora Gabi aqui uma vez falou, se você ainda não faz, ore ao Senhor todo dia no pôr do sol. Quando ela falou isso, eu falei, essa aí sabe das coisas. Essa aí entendeu. Nós temos que entender isso. No pôr do sol tem um mistério muito grande para você te esperando. E se você tiver força, faça também de manhã. Aqui, ó, eu provo a você. Quando Deus estabeleceu o sacrifício lá no tabernáculo, no deserto, Ele falou o seguinte, vocês vão fazer 2 holocaustos. Um de manhã, ao nascer do sol, e outro ao pôr do sol. Né? E durante o intercurso do dia, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apagará. Então a gente faz um grande sacrifício de manhã, mantém a chama acesa. No final do dia a gente vai e faz um outro sacrifício de gratidão a Deus. Quem pode glorificar o Senhor por isso aí? Amém. Aleluia. Ele nos ensina a adorar. Louve, viva o que canta, cante o que vive. Não cante canções só por cantar. Estude as canções. Tente aplicar aquilo na sua vida. E quando você viver situações difíceis, cante elas também. Viveu situações agradáveis, cante também. Peça ao Senhor para te dar música, te dar canções, Ele vai fazer isso. Sobre louvor, halal é o termo hebraico para louvor. Deus fala comigo através das músicas. Eu tenho músicas que eu ouço 10, 15 anos. E, de repente, numa situação específica, aquela música que eu já ouço há 15 anos, ela tem uma mensagem para mim naquilo ali. Então, Deus esconde tesouros nos louvores. Quem já viveu isso aqui, levanta a mão. Maravilha. Procure músicas cristocêntricas, evite músicas que fiquem exaltando a tua prova, que fiquem exaltando, te levando à depressão, exaltando a tua vingança sobre os inimigos. A vingança pertence ao Senhor, e não é esse tipo de vingança, a gente pode até nunca ver acontecer, mas Ele vai cobrar. Tem um dia específico para isso, chamado Dia do Juízo, onde aqueles que perseguiram o povo do Senhor serão cobrados. Mas não está na nossa mão isso. Adora o Senhor. Davi e os Salmos. Né? Leia o livro de Salmos, tem louvores em todo tipo de situação. Imagina Davi na caverna de Adulão, lá sozinho, inseguro pela vida dele, com inimigos perseguindo ele. E ele consegue construir um salmo dizendo, Senhor, eu te exalto. Espero em ti, porque a salvação vai vir de ti. Só isso que ele falava. Olha ali a frase de Asaf Borba. Antes de soltarmos qualquer nota musical, seja cantada ou tocada, Ele já recebeu, ou não, a nossa adoração. Então não dá para enganar a Deus. Vou cantar um louvor aqui porque eu sou crente, tenho que fazer isso. Não. Se você vai cantar, saiba que Ele já viu o seu coração e já sabe se você está adorando ou não. 6. Ofereça sacrifício de louvor até nos dias mais difíceis. Filipenses 4:4, estudamos esse livro
no último ciclo da EBD, o livro da alegria, a carta da alegria. Regozijai-vos no Senhor, sempre, em todo tipo de situação. Por que ele está triste? A Bia falou porque ele está preso. Ué, Paulo e Silas, na prisão em Filipos, por que eles não estão tristes? Porque eles têm a alegria do Senhor, eles entendem a adoração. Então, com as costas chicoteadas, o pé preso no tronco, na escuridão, sombria, frio, sem saber se vão viver mais um dia, estão lá cantando. Então, não é eu estar triste ou estar alegre, eu tenho que adorar o tempo todo. Amém? 7. Cultive a dependência santa. Já estamos terminando. Filipenses 8:28 fala, eu sempre confundo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Você depende dele em tudo. Filipenses 4:11 e 13 fala sobre contentamento e fala sobre eu poder estar bem em todas as coisas. Eu tenho que me contentar em todas as situações. E eu posso passar por todas as situações porque Ele me fortalece. E eu vou continuar adorando em qualquer situação. Essas 3 últimas se referem à adoração coletiva, à igreja, ao culto. Então, se prepare para a adoração coletiva. Tá? Você está lá no domingo, está chegando a hora do culto, né? E o que você vai fazer? Olha lá, ó, me preparando para o culto. Aí o domingo à tarde chegou. Quem já ouviu isso aqui, ó, ou pensou? Vou ver essa final só até a metade do segundo tempo. E aí, quando você vê, já perdeu a hora do louvor. Chega aqui, o louvor já começou, a adoração. Estou cansado hoje, vou chegar só na hora da palavra. O louvor é dispensável. O louvor é menor. Chego atrasado, ainda paro ali atrás, ó, e fico tratando coisas urgentes que não pode esperar, né? E o Vlad está aqui gritando, a Jaque, os irmãos ali tocando da melhor forma possível, e eu estou lá conversando. E a igreja adorando aqui. Só me concentro no terceiro louvor. Por quê? Primeiro eu preciso parar e escrutinar 360 graus à minha volta. E o louvor está rolando. E eu estou vendo a roupa da irmã, estou vendo o irmão que está sentado, parece que está dormindo, estou vendo, mas aquele músico ali, caramba, o cara não toca nada. Se bem que aqui na igreja a gente não tem esse problema. Aqui é o contrário. Eu posso pensar, cara, aqui parece que está num show, está tocando ali, parece que está se mostrando. Então, aí lá para o terceiro louvor eu consigo fechar meus olhos. Mas também o Ministério de Louvor só canta a música do Morada. Sempre vai ter um motivo. Se você não se preparar, se você não se corrigir, não se disciplinar, você vai perder o melhor momento, que é o momento que o corpo de Cristo se forma, e aí milagres acontecem, o sobrenatural desce, a gente sente o peso da glória, é na adoração coletiva. Cuidado, gente, cuidado com isso aí. Absorva as distrações na hora da adoração. Pode estar passando criança correndo, o diácono pode deixar ali a bandeja da ceia cair, né? Pode acontecer de tudo, mas absorve isso tudo. Não fique pensando mal dos irmãos que estão te atrapalhando na adoração. O Richard Fox tem uma dica para a gente aqui, ó, do nosso livro, né? Vamos dizer junto essa parte aí? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Somos obstinados, irreverentes, pecadores, mas juntos vamos nos aproximar de Deus. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Então, aqui para terminar, abrace a consciência da adoração coletiva. Quando a igreja adora junto, é diferente. Eu adoro no meu quarto, mas quando eu estou aqui com a igreja, e eu falei para vocês, eu sinto aquele peso de glória, dá vontade de me jogar no chão. Se vocês verem eu fazer isso algum dia aí, não esquenta a cabeça não, tá tudo bem comigo, tá? Mas eu ajoelho, minha esposa está aqui de prova, eu ajoelho no meio do louvor, porque é uma coisa espetacular. Se você não experimentou isso ainda, meu irmão, corra, porque eu venho para a igreja, me perdoe, não me entendam mal, eu não venho para aprender palavra, eu estudo a palavra todo dia, eu aprendo a palavra durante a semana, ainda mais agora que eu colei com o Tiago e com a Nath, eles me forçam muito a estudar, cara.
Para dar uma aula aqui, é 2 livros que eu tive que ler. Tem noção disso? Então, estudar, eu estudo em casa. Eu venho aqui é para estar com vocês, para adorar, levantar a mão junto e ver o Espírito formar aquele corpo e subir aquele turbilhão de adoração e descer aquele fogo. Isso aí eu não consigo em casa. É só com vocês. Amém? Então, para terminar, ó quão bom e quão suave é, né? Deus ama a comunhão, Deus ama a adoração coletiva. Asaf Borba falou: quanto mais pessoas unidas em uma só fé, propósito e concordância, maior é o mover de Deus. Isso é o corpo de Cristo. Amém? Quem fez o homework aí? Quem fez o trabalho de casa? Levanta a mão aí. Carol, a irmã aqui, procurou um lugar separado, ouviu lá a natureza. Quem não fez aí, levanta a mão. Quem soube não fez. Pode levantar, não vou punir ninguém, não. Amém.